Antes de começar esse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Comente também o que você achou desse anime. Nessa história, aos 16 anos de idade, o herói dessa história comeu a carne de dois monstros diferentes e se tornou overpower. A história começa com um garoto chamado Kuro sendo abordado por uma garota baixinha chamada Koto. Ela tenta iniciar uma conversa perguntando se ele não vai agradecer a sua salvadora, mas ele não se lembra de ter sido salvo por ninguém. Então a garota diz que há 2 anos atrás ele quase caiu no chão desse hospital, mas ela o salvou e em troca de salvar sua vida, ela pediu para que ele se lembrasse para sempre do rosto dela. Na época, o Kuro riu e agradeceu ao perceber que as pessoas realmente podem morrer assim. A atitude dele faz a Koto se lembrar de uma cabra, um animal que não deve ser subestimado. No entanto, o pior acontece e ela se apaixona à primeira vista pelo Kuro. A Koto se apresenta novamente e pede ao Kuro para que se lembre do seu rosto, dizendo que mesmo que ela pareça ser uma criança, ela tem 17 anos de idade e dessa vez ele promete realmente se lembrar dela. E na verdade, a Koto está avançando para cima do Kuro, pois ela descobriu que ele terminou recentemente com a Saki, uma linda namorada que ele tinha, e a Saki tinha acabado com as esperanças da Koto de se relacionar com ele. Um tempo depois, ao conversar com as enfermeiras do hospital, a Koto descobriu tudo sobre o relacionamento do Kuro. Depois disso, ela tentou evitar falar com ele, e então 2 anos se passaram, até que em um certo dia uma enfermeira avisou que o Kuro e a Saki iriam se casar. Mas naquele dia, quando a Koto olhou para o Kuro, ela percebeu que ele estava com uma expressão triste, e que a Saki não estava ali com ele. Rapidamente, através da rede de informação das enfermeiras, a Koto descobriu que ele havia terminado com a Saki e exatamente por conta disso que ela veio conversar com ele. A Koto diz que agora que ele está solteiro, ele deve estar procurando carne nova para mastigar. E como ela sempre gostou dele, ela se oferece para se tornar a sua namorada e sua futura esposa. O Kuro se surpreende com o fato dessa garota baixinha com cara de inocente ser uma pessoa tão direta. No entanto, ele diz que não pode namorar uma garota do fundamental. E isso faz a Koto se irritar e repetir que ela tem 17 anos de idade. O Kuro ri e fica feliz por ter uma garota bonita como a Koto declarando seu amor por ele. No entanto, ele diz que não merece namorar com ninguém. Ele explica para a Koto que há alguns meses atrás ele fez uma viagem para Kyoto com a Saki e durante a noite, enquanto eles estavam passeando perto de um rio, um kappa assustador apareceu. A Saki ficou com muito medo e se jogou em cima dele. No entanto, o Kuro afirma que ele fugiu abandonando a Saki para trás. Depois disso, a Saki percebeu que estava prestes a se casar com um covarde e desistiu de namorar com ele. Após contar o motivo do seu término, o Kuro tenta ir embora dizendo que o seu ônibus está chegando, mas a Koto o impede dizendo que ainda não terminou de conversar com ele. Ela diz que em Kyoto a Saki deve ter ficado com medo, mas ela não acredita que o Kuro fugiu. A Koto acredita que o Kappa deve ter fugido dele e a Saki deve ter ficado com medo de se relacionar com alguém que até mesmo uma criatura horrenda como aquela tem medo. O Kuro tenta fugir da conversa, dizendo que apenas contou uma mentira para não falar a verdade, mas a Koto diz que ele não mentiu, pois nesse mundo existem diversos seres sobrenaturais e ela pode ouvir eles falando. E sempre que ela chega perto dele, os seres a avisam que o Kuro é um ser horrível e assustador. Ao ouvir isso, a expressão do Kuro muda completamente e ele pergunta quem a Koto é e como ela sabe dessas coisas. Ela então revela que quando tinha 11 anos de idade, ela foi sequestrada pelas criaturas sobrenaturais que a imploraram para que ela se tornasse a deusa deles. Ela aceitou ser a deusa deles e desde então ela se tornou uma mediadora dos conflitos entre os seres sobrenaturais. O Kuro se nega a acreditar nisso, mas ela diz para ele procurar um jornal de 6 anos atrás, onde ele irá encontrar um noticiário sobre uma garota que sumiu por algumas semanas e foi encontrada em um banco de praça com um olho arrancado, uma perna faltando e o culpado nunca foi encontrado. Depois de revelar o seu segredo, a Koto simplesmente entra em um ônibus e dentro do veículo, um espírito vem a perguntar se ela está bem e como ela sobreviveu àquela criatura horrível. Ela diz ao espírito que o Kuro pode ser horrível para ele, mas para ela, ele é muito bonitinho. O espírito zomba dos gostos dela e a Koto diz que irá exorcizá-lo se ele continuar falando asneiras. O espírito pede desculpas e vai direto ao assunto principal, que é um monstro na biblioteca que não deixa ler os livros. Ela diz que esse trabalho será muito fácil se ela tiver a ajuda do Kuro. Dito isso, ela se lembra do passado, quando ela foi encontrada pelos policiais e levada a um hospital, onde ela não precisou receber nenhum tratamento, pois as suas feridas já estavam tratadas. Quando ela acordou, um agente tentou fazer uma investigação, mas ela viu uma criatura sobrenatural e entendeu que perder um olho e uma perna foi o preço que ela pagou para se transformar em uma deusa. No dia seguinte, na frente do hospital, o Kuro aparece na frente da Koto, após ter encontrado o jornal que noticiava sobre o que aconteceu com ela. No entanto, ele ainda duvidava que ela tinha se tornado uma deusa e ela concorda, dizendo que ela pode ser apenas uma garota maluca. De repente, um guaxinim vem correndo na direção deles e se assusta com a presença do Kuro. A Koto pede ao Kuro para não assustar os seus amigos e
ele diz que não fez nada. O Guaxinim informa a Koto que a criatura na biblioteca está causando muitos problemas, então ela chama o Kuro para ir com ela resolver esse problema, pois assim ele não duvidaria mais da palavra dela. A Koto pede para ser carregada para chegar rápido até o local, mas o Kuro a carrega nas costas e ela diz que gostaria de ser levada como uma dama. Finalmente eles chegam onde a criatura está e o espírito do samurai dá um grande susto no Kuro. A Koto vê a criatura que está causando problemas e tenta conversar, mas a criatura avança para devorar. O Kuro a salva rapidamente e ele tenta fugir com ela, mas a Koto diz que o problema deve ser resolvido. Então ela tenta bater na criatura com o extintor de incêndio, mas isso também não dá certo e ela quase morre com o dano da queda. Porém, o Kuro a segura. Ela então diz que eles devem fugir, mas o Kuro decide lidar com essa criatura, pois a Koto está agindo de forma muito imprudente. Ele a segura com muita força e estica sua mão para frente. A criatura avança e devora sua mão, mas o Kuro não sente nada. A Koto pergunta se ele é maluco e se lembra de quando ele não teve reação alguma ao quase cair de cabeça no chão. Ele então a pergunta se ela já não sabia, e ela revela que só o achou bonitinho e que as criaturas sobrenaturais sempre o chamavam de monstro. Rapidamente o braço do Kuro se reconstrói do zero e a criatura que comeu seu braço começa a derreter de dentro para fora. A Koto pergunta o que ele fez e então o Kuro revela que quando ele tinha 11 anos de idade, ele comeu a carne de 2 yokais diferentes e isso o tornou muito poderoso. Depois desse dia, quando o Kuro aparece no hospital para visitar a sua prima novamente, a Koto aparece para conversar com ela. Ela diz que o destino a guiou para o encontrar, mas um yokai sai debaixo da saia dela, assustado com a presença do Kuro. Os dois passeiam e conversam um pouco, e a Koto pergunta se o braço dele realmente está bem, e o Kuro diz que sim, revelando que desde que ele comeu a carne de sereia aos 11 anos, o corpo dele se conserta sozinho, não importa o quanto ele se machuque. Ela diz que aqueles que comem a carne de sereia se tornam imortais e não envelhecem, e ele não parece ter 11 anos de idade. E então o Kuro diz que outro yokai que ele comeu anula alguns efeitos. Ela pergunta qual foi o outro yokai, mas o Kuro não responde e vai visitar a sua prima. Mas antes que ele partisse, a Koto disse que nessa noite ela iria visitar o espírito guardião das montanhas da província vizinha. Ela pergunta se ele poderia acompanhar nessa visita, e então o Kuro se preocupa com a garota, pois ela está se colocando em risco novamente sem ter nenhum poder, além de ver e interagir com as criaturas sobrenaturais. Então ela pede ao Kuro para acompanhar, pois graças ao medo que as criaturas têm dele, as negociações dela podem acabar se tornando mais fáceis. No entanto, o Kuro se nega a ajudá-la, dizendo que ele prefere passar a noite pensando na sua antiga namorada, e isso deixa a Koto muito irritada. Quando a noite chega, a Koto parte sozinha para sua missão, enquanto reclama do Kuro ter deixado ela sozinha. Ela chega ao pântano, e a grande serpente aparece agradecendo a Koto por ter vindo tão longe para visitar. A grande serpente oferece todo o conforto que ela pode, dando a ela um pequeno tronco de madeira cortado para ela se sentar. E antes de falarem sobre assuntos sérios, a Koto desabafa falando que o seu namorado a deixou vir sozinha, dizendo que quando ela invadiu a sua casa, ele apenas a deu um casaco infantil e a encheu de repelente de insetos. A grande serpente fica chocada com o fato da deusa ter sido abandonada e se pergunta que tipo de homem seria tão cruel. Enquanto elas conversavam, o Kuro se aproximava lentamente apenas para observar. Então a serpente revela sua preocupação, dizendo que uma mulher humana veio se livrar de um corpo humano morto no seu pântano, e ela quer saber o porquê de um humano descartar um corpo em seu pântano. A Koto então explica a serpente sobre esse caso, dizendo que uma mulher matou seu marido e tentou descartá-lo nesse pântano para ocultar o seu corpo. No entanto, a serpente não aceita essa explicação e diz que a mulher não colocou peso algum no corpo, e logo após o corpo ter sido jogado no rio, ele começou a flutuar. Além disso, a serpente percebeu a humana falando que queria que o corpo do homem fosse encontrado em breve. Então, a Koto revela mais sobre esse caso, dizendo que a mulher revelou que deixou o corpo daquele homem no pântano, pois ela ouviu boatos sobre uma serpente que devora homens viver naquele pântano. Por isso, ela respondeu aos investigadores que ela esperava que a serpente o devorasse. A serpente não aceita essa explicação e argumenta que a mulher poderia ter dito algo como "eu espero que a serpente o coma". A Koto então conta mais sobre o caso, dizendo que o homem que foi morto na verdade era uma pessoa horrível, que incriminou pessoas, roubou pessoas e no fim sua família morreu. Ele descobriu uma doença grave em seu corpo e, acreditando que tudo isso era uma maldição, ele foi até uma das suas vítimas para pedir desculpas. No entanto, a mulher não perdoou e na verdade acabou o matando. O homem estava fraco por conta da doença e ela conseguiu facilmente o descartar no pântano. Depois de viver por 2 anos nessa cidade, a mulher acreditava que a serpente poderia devorar o corpo do homem, mas isso não aconteceu e foi exatamente isso que a mulher relatou. No entanto, a Koto tem uma teoria de que no dia da confissão, o irmão da mulher estava na casa e que foi ele quem matou o homem maligno. E por fim, a mulher resolveu descartar o corpo no pântano e pediu para o seu irmão ir embora, decidindo também assumir a culpa pelos crimes do seu irmão.
pois o seu irmão ainda tinha um futuro promissor, diferente dela que teve a sua vida completamente destruída por esse homem que agora estava morto, e ela descartou o corpo no pântano, enquanto seu irmão fugiu para conseguir um álibi. Akoto teoriza que a mulher humana queria muito que chovesse, para que assim as pistas do carro do irmão dela ou qualquer outra pista deixada fossem apagadas. Por isso, ela deixou o corpo no pântano, para que a serpente, que antigamente era reverenciada como a deusa da água ou da chuva, fizesse com que a chuva caísse. A serpente se irrita, dizendo que se ela queria fazer um sacrifício, por que ela não jogou o corpo de uma jovem garota virgem da bunda avantajada e de cabelo curto? E em resposta a isso, Akoto diz que existem dois tipos de rituais para a chuva: aquele que deixa o deus feliz e aquele que irrita o deus. E o corpo de um homem doente, velho e feio irritou bastante a serpente e fez com que naquele dia realmente chovesse. Resumindo, a garota humana queria que a serpente encontrasse o corpo e ficasse furiosa. A serpente se nega a acreditar, mas Akoto diz que essa é a possível verdade. Nesse momento, Kuro dá um passo à frente e Akoto fica muito feliz em vê-lo. Ele rapidamente diz que não é o namorado dela, mas ela diz que ainda precisa responder as perguntas da serpente, que agora está com muito medo da aparência assustadora do Kuro. Akoto continua com suas teorias, dizendo que a humana disse à polícia que a faca usada no crime foi jogada no pântano e que ela deve ter alguma razão para fazer isso. Talvez ela queria que eles buscassem a faca do crime por toda a área e encontrassem algo que ela perdeu há muito tempo. Akoto diz que a mulher se separou do seu marido pensando que ele havia traído, mas tudo não passou de uma armação e que o marido dela depois morreu em menos de uma semana. E ela pode muito bem ter descoberto um filho após se separar dele e ter sofrido um aborto instantâneo devido à tristeza de ter sido traída. Então ela descartou o corpo do seu filho no pântano, mas ao descobrir que o seu marido era inocente, ela se arrependeu de tudo que fez e no fim ela queria que pelo menos o seu filho fosse encontrado e tivesse um enterro decente. Por isso ela escolheu o pântano. A serpente então entende o quão complicados os humanos podem ser, e mesmo não sabendo exatamente o que aconteceu e tudo não passando apenas de teoria da Akoto, a serpente decide finalizar o assunto, pois ela tem medo da presença do Kuro. Depois do encontro com a grande serpente, Akoto explica ao Kuro que tudo aquilo foi realmente apenas uma teoria dela, pois ela tentou investigar o caso pedindo a um yokai para investigar tudo, mas no fim nada demais foi descoberto. Akoto diz que o seu trabalho teria sido mais fácil se ele tivesse acompanhado desde o início, mas ele não quer matar yokais toda vez que sai com ela. Akoto vê o lado positivo disso e responde dizendo que isso significa que eles realmente estão saindo. E o Kuro se prepara para responder, mas ela encosta o seu corpo nele e finge estar dormindo, o fazendo apenas aceitar o que ela disse. Após esse caso ser resolvido, descobrimos que uma mulher com um corpo sedutor tem aparecido na frente de alguns carros, fazendo com que acidentes graves aconteçam. Enquanto isso, a Saki, que agora se tornou uma agente policial, estava recebendo um relatório desse acidente, mas a polícia não queria acreditar em uma mulher sem rosto, segurando uma barra de aço de cerca de 2 metros, era a verdadeira causadora desses acidentes. Essa mulher sem rosto vem atualmente sendo chamada de Karin Nanase, e a Saki descobriu através de uma amiga de profissão que a mulher sem rosto tem o corpo de uma idol que morreu no início do ano. Após se envolver em polêmicas, ela tentou fugir da mídia, mas morreu quando uma barra de aço de uma construção próxima caiu em cima dela. Agora essa idol aparece usando até mesmo a mesma roupa de quando ela era uma artista. Seu amigo policial então pergunta a Saki se ela acredita que realmente pode existir um fantasma dessa idol, e ela diz que de acordo com os relatos e o clima assustador naquele local, as pessoas realmente devem estar vendo algo que não é deste mundo. O detetive Terada então revela que a polícia recebeu centenas de casos com relatos da Karen, e existem até mesmo policiais que relataram já terem visto esse fantasma segurando uma barra de aço. A Saki pergunta se o Terada acredita no fantasma, mas ele diz que não e revela acreditar que existe um criminoso por trás desses boatos, que está cometendo crimes reais e por isso eles devem investigar esse caso. Enquanto o Terada fala que não acredita em fantasma, a Saki estava certa de que fantasmas existem. Então ela diz ao Terada para não subestimar o sobrenatural, pois ela viu um yokai pessoalmente e até mesmo revela que terminou com o seu namorado por conta disso. Ela se lembra de quando Kuro se cortou com um copo e o seu ferimento se curou instantaneamente. Se lembrar disso a faz sentir vontade de vomitar e ela sai correndo para não molhar o terno do Terada. Quando ela sai do banheiro, ela avisa novamente o Terada para ter cuidado com os seres sobrenaturais. O Terada deseja melhoras para ela e a Saki se lembra de quando ela se deparou com o Kappa e ficou muito assustada. No entanto, o próprio Kappa começou a dizer que o Kuro era um monstro que faria qualquer coisa para se tornar mais forte. Isso, combinado com a falta de reação do Kuro ao Kappa, fez com que ela ficasse com medo do Kuro e terminasse o seu relacionamento de anos com ele. Um tempo depois, enquanto retornava para casa, de repente Akoto caiu em cima da Saki. Akoto obviamente não perdeu tempo e disse que estava bem e que essa dor não se comparava à dor de perder a virgindade. Logo em seguida, Akoto pede para a Saki recuar, pois tem um ser muito perigoso se aproximando delas, mas a Saki
Saki se cansa de fugir, tanto do seu ex quanto das coisas sobrenaturais, e avança tentando enfrentar a mulher sem rosto. Ela, obviamente, toma uma surra por não conseguir encostar no fantasma, e Akoto age rapidamente, a salvando e logo em seguida chutando o fantasma para longe. No entanto, o fantasma se levanta e vai embora. Akoto então pega sua perna protética e diz que ela irá lidar com a mulher sem rosto sozinha. No entanto, a Saki segura sua mão e mostra que ela é da polícia, e usando seu poder como policial, ela queria que Akoto acompanhasse para dar um depoimento. Nesse momento, Akoto percebe que essa garota é a ex-namorada do Kuro e se arrepende de ter a salvado. A Saki pergunta quem ela é, e Akoto se apresenta como a atual namorada do Kuro. Akoto acaba indo para a casa da Saki, onde ela mostra as fotos que tirou junto do Kuro, provando que é a namorada dele. Mas o Kuro realmente não parecia estar feliz nas fotos. A Saki zomba da Akoto, dizendo que uma garota pequena como ela não faz o tipo do Kuro, mas Akoto diz que antes ela do que uma garota que abandona o seu namorado. E logo em seguida, Akoto se apresenta como uma sacerdotisa que media conflitos entre os seres sobrenaturais. A Saki pergunta por que o Kuro não está com ela, já que os seres sobrenaturais têm medo dele. Mas Akoto tenta fugir da conversa e desviar o olhar. Então Akoto diz que ele sumiu e que ele tem ignorado suas mensagens recentemente. Em resposta, a Saki diz que ele nunca a ignorou e sempre foi o homem presente. Mas isso só irrita Akoto, que chama a Saki de medrosa por desistir do Kuro por conta de um capa. Antes de ir embora, Akoto pede a Saki para não tentar enfrentar a mulher sem rosto e promete que irá lidar com ela. A Saki duvida que Akoto consiga fazer algo sem ter uma perna e um olho, mas Akoto afirma que isso nunca foi um problema para ela. Akoto então se despede da Saki, prometendo enviar um convite para o casamento dela e do Kuro, o que irrita a Saki e a faz bater a porta na cara da Akoto. Akoto então sai para fazer mais uma patrulha na cidade em cima de um esqueleto gigante, enquanto a Saki resolve fazer uma extensa pesquisa sobre a Karen Nanase, descobrindo que além de um grande corpo, ela também era uma mulher com muita atitude e que em apenas um ano ela se tornou uma idol muito famosa. Ao pesquisar mais sobre a Karen, a Saki descobre um blog com muitas informações pessoais sobre a Karen, incluindo a morte acidental do pai dela, que após um ano geraram rumores de que ela estava irritada com ele e havia o matado para receber o valor do seguro de vida dele. E o que fez esses rumores surgirem foi uma anotação do pai dela, dizendo que a Karen pretendia o matar. Depois disso, a Karen resolveu tirar férias em um lugar afastado, mas acabou morrendo de uma forma trágica. No dia seguinte, a Saki conversa com o Terada sobre o caso da Karen, e eles decidem investigar o passado dela, para descobrir se a morte dela foi acidental ou se foi um homicídio. Enquanto isso, Akoto estava enfrentando um certo dilema. Ela pode conversar com os fantasmas e os entender. No entanto, a Karen não parecia ter consciência e nem a habilidade de pensar. O seu corpo era como uma casca vazia. Akoto encontra o mesmo blog com informações sobre a Karen e chega à conclusão de que, infelizmente, ela vai precisar de informações confidenciais que somente a polícia tem. Nesse exato momento, a Saki estava lendo os relatos detalhados do caso e, felizmente, ela tinha bastante informação, pois esse caso envolvia uma artista e a popularidade da polícia estava em jogo na época. A Saki chega à conclusão de que a irmã da Karen deve ser investigada, mas do nada algo bate em sua janela e a assusta. A Saki cria coragem e abre sua cortina, se deparando com dois pequenos yokais. A criatura vermelha revela ter sido enviada pela Akoto e diz que ela pediu para que a Saki compartilhe mais informações sobre o caso da Karen Nanase, pois ela quer descobrir como derrotá-la. O pequeno yokai informa que Akoto está esperando em uma cafeteria próxima, e enquanto isso, Akoto estava recebendo informações de um espírito que a Karen havia aparecido novamente. Antes de partir em direção a Karen, Akoto diz ao pequeno espírito para avisar a Saki que ela teve que ir atrás da Karen e indicar o caminho, caso ela queira encontrá-la mesmo assim. Quando Akoto chega onde a Karen está, ela percebe que o Kuro está lutando contra a mulher sem rosto. A Saki chega logo em seguida gritando com Akoto, por ela ter feito o fantasma de uma criança passar a mão na bunda dela. Mas Akoto a pede para ficar em silêncio e apenas observar. A Saki vê o Kuro lutando e fica com medo de que ele se machuque, mas Akoto lembra a Saki de que ele é imortal. Com o decorrer da luta, a Karen esmaga a cabeça do Kuro, o que faz a Saki quase vomitar, e Akoto percebe que essa maldita deve ter apenas visto ele se recuperar de um leve ferimento e se separou dele com medo. O Kuro rapidamente se cura e se move lentamente em direção à mulher sem rosto e para antes que o golpe dela o acerte. Logo em seguida, ele se posiciona atrás dela e a sufoca. Akoto revela que a outra carne que o Kuro comeu, além da de uma sereia, foi a carne de um Kudan, uma besta que tem a habilidade de determinar o futuro. Nesse momento é mostrado o passado da família Sakuragawa. Na época, o líder da família teve a incrível ideia de fazer com que as pessoas consumissem a carne de Ukudan, um ser que após prever o futuro morre. Das pessoas que comeram a carne, alguns conseguiram prever o futuro e logo em seguida morreram, e todas as previsões estavam corretas. No entanto, ninguém sobreviveu após prever o futuro. Então, em um certo dia, aquele homem teve uma ideia. Ele pensou em dar dois tipos de carnes para as pessoas
comerem: a carne de uma sereia, que é um ser imortal, e a carne de um Kudan, que pode prever o futuro em troca de sua vida. Esse experimento nunca deu certo e, com o passar do tempo, os experimentos assustadores como esse foram esquecidos. Mas em um certo dia, o Kuro e muitos outros garotos foram chamados para almoçar, e depois de comerem a comida, todos morreram, menos o Kuro, que se manteve firme e saudável. O Kuro, assustado, pediu à sua avó que ajudasse a todos, mas ao invés de fazer isso, ela iniciou seus experimentos, perguntando ao Kuro como seria o clima no dia seguinte. Os experimentos da velha continuaram até que o Kuro parou de sentir dor. Agora ele vive uma vida humana, mas ninguém sabe o quanto ele sofreu no passado. E voltando para a batalha do Kuro, mesmo que a mulher sem rosto tentasse se livrar do estrangulamento, o Kuro se manteve firme, a segurando, e logo em seguida conseguiu torcer o pescoço dela. Isso deixou a Saki assustada. No entanto, a mulher sem braço se recuperou e a Koto finalmente apareceu e disse ao Kuro que eles não podem derrotar a mulher sem rosto batendo nela. O Kuro caminha até as duas, mas só dá atenção para a Saki, o que deixa a Koto bastante irritada. Logo em seguida, eles vão para a casa da Saki, onde o Kuro continua só tendo olhos para sua ex-namorada. Ela hesita um pouco em conversar com ele, mas graças à presença irritante da Koto, por algum motivo ela consegue se sentir mais confortável e pergunta ao Kuro como ele encontrou a mulher sem rosto. Ele então revela que leu a mensagem da Koto e veio para essa cidade, e de repente, alguns yokais, mesmo tendo muito medo dele, decidiram pedir a sua ajuda, pois eles passaram a confiar um pouco nele após vê-lo andando com a Koto. Ele correu em direção à criatura e começou a lutar contra ela, e depois de ouvir isso, a Saki pergunta a Koto se a mulher sem rosto pode ser derrotada e como eles podem fazer isso. A Koto decide revelar tudo o que sabe, como uma forma de fazer com que a Saki perceba que elas vivem em mundos diferentes, e talvez assim a Saki pare de se intrometer no caso da mulher sem rosto. A Koto revela que alguns monstros são criados a partir de boatos e da imaginação humana. Tudo começa como algo simples, mas quando essa imaginação de um boato assustador ganha nome, isso se torna algo difícil de se lidar. Porém, ela é uma criatura forte que não perdeu a sua força ainda. A Koto também diz que a imagem da Karin Nanase também não é algo aleatório, e sim algo que foi criado por alguém. E com o compartilhamento da imagem que retrata sua aparência naquele site, ela acabou ganhando aquela forma. E finalizando sua explicação, a Koto diz que foi aquele site que deu origem a Fantasma. Ela diz que não adianta eles tentarem lidar com aquela criatura enquanto eles não lidarem com os boatos sobre ela na internet. E é exatamente por esse motivo que a Karin Nanase não tem emoções e se move apenas como uma boneca automatizada. O Kuro encosta na perna da Koto e pergunta como eles vão derrotar essa coisa, já que, pelo que ele leu naquele blog, as pessoas estão relatando que o fantasma da Karin Nanase em breve irá matar alguém. A Koto então sorri para ele e diz que basta eles usarem o próprio site que deu vida à criatura para acabar completamente com esses rumores. Mas para fazer isso, ela precisa da ajuda de um policial, e a Saki pergunta se ela deveria derrubar o site, mas a Koto diz que ela deve recolher informações mais precisas sobre a mulher sem rosto, para que eles possam criar uma história alternativa que pareça mais real na visão de todos. Ao fazer isso, eles podem diminuir a agressividade do fantasma, ou fazer com que o fantasma simplesmente deixe de existir. A Koto diz que a lógica humana é realmente pensar que fantasmas realmente não existem, por isso deve ser fácil criar uma notícia de que aquele fantasma é apenas uma obra de ficção criada por alguém. Após explicar como derrotar o fantasma, a Koto diz que para fazer o plano deles se tornar realidade, primeiro eles precisam de uma explicação sobre quem estava realizando os ataques na região. Eles também precisam explicar a motivação do culpado, e para fazer isso, a Koto precisa de mais informações sobre a mulher sem rosto. A Saki se nega a dar informações confidenciais a Koto, mas a pequena garota aleijada encontra um pacote com todas as informações que ela precisava sobre a Karin Nanase. De início, a Saki hesita, mas sem opções ela concorda em ceder as informações. Primeiro, ela começa com um resumo breve, dizendo que a parte mais estranha no caso da Karin é o fato dela ter morrido em um canteiro de obras e que a polícia nunca encontrou um motivo para ela estar naquele lugar tarde da noite enquanto chovia. A única prova que eles encontraram no local foram vários cigarros, o que os leva a algumas suposições, como a de que a Karin foi até aquele lugar isolado para fumar, pois ela tinha apenas 19 anos e no Japão as pessoas só podem fumar a partir dos 20, ou talvez a pessoa que a chamou até aquele lugar estivesse fumando, mas não existem registros nem provas de que alguém entrou em contato com ela, além do empresário dela. Além disso, o fato dela ter morrido sem nem mesmo tentar desviar ou se proteger das barras de aço é estranho, e a suspeita deles é a de que ela estava tão abalada com o seu nome sendo arruinado pela mídia que ela não reagiu às barras de ferro caindo em cima dela. A Saki diz que a única pessoa que teria reais motivos para matar Karin seria a irmã dela, pois isso a beneficiaria duas vezes, recebendo o seguro do pai e a herança da sua irmã. No entanto, a irmã da Karin tinha um álibi. Além disso, a irmã da Karin negou que a sua irmã mais nova tenha tentado se matar, e o Kuro, cansado de falar, pede a Koto para resolver logo esse caso, pois ele
ele sabe que ela é inteligente ao ponto de já ter uma resposta para isso. Akoto se levanta e diz que eles devem ir até o local onde tudo aconteceu. Chegando lá, a Saki reclama, dizendo que já tem muitos meses que a Karen morreu, mas Akoto não vê problema nisso. Ela faz um círculo mágico falso e fica esperando alguma criatura aparecer para falar com ela. Felizmente, um fantasma humano aparece e diz que está nesse local há quase um ano. Akoto pergunta sobre uma garota de 19 anos que morreu nessa construção e o fantasma chora ao se lembrar que ela morreu sem nem mesmo ter tempo para reagir e pede desculpas a todos e diz que se ele fosse mais forte, ele teria evitado aquele acidente. A Saki reclama com Akoto, dizendo que se ela pretendia conversar com o fantasma, ela não precisava ter lido todo o relatório da polícia. Mas Akoto diz que quanto mais informações ela tiver, melhor será o resultado da história que ela irá criar para combater os relatos atuais. A Saki não parece ter muita confiança no que Akoto pretende fazer e se ajoelha no chão pensando que no fim eles vão depender apenas da sorte. Mas Akoto diz que além dela ser muito boa no que faz, ela também pode contar com o poder do Kuro, que pode ajudá-la a descobrir o melhor futuro possível. Depois disso, todos se despedem e o Kuro leva Akoto consigo e ela lhe pergunta se ele já tem um hotel para ficar e ele diz que não. Ela diz que alugou um quarto de casal, mas ele se nega a dormir com ela. Ele a pergunta como ela pretende achar a melhor história e ela revela que no fim irá depender um pouco dos poderes dele e o Kuro concorda, dizendo que irá morrer quantas vezes ela quiser para resolver esse caso. No dia seguinte, ele explica como vê e altera o futuro, revelando que o seu poder o permite escolher um caminho entre vários futuros possíveis e depois disso ele não pode retornar para a linha do tempo antiga e apenas pode escolher uma das novas opções a seguir. Resumindo, o poder dele é apenas escolher o futuro sem mudar o passado e o preço por usar esse poder é a morte. Além disso tudo, Kuro explica que ele pode escolher apenas os futuros altamente prováveis e mais no futuro, nem mesmo ele sabe o que poderá acontecer. Akoto diz que o poder dele parece bem chato de se usar e ele concorda, dizendo que é mesmo. Para finalizar esse dia, Akoto mostra ao Kuro que ela foi aprovada para participar da mesma universidade que ele e ele a parabeniza por conseguir. De noite, quando ambos estavam retornando, Akoto pergunta ao Kuro se ele não conseguiu ver um futuro onde ele derrota completamente a mulher sem rosto enquanto lutava com ela e em resposta ele diz que talvez houvessem vários futuros, mas ele não conseguiu alcançá-los, pois ele morreu rápido demais e não conseguiu pensar muito em qual futuro ele queria seguir. Akoto diz que isso significa que ele não pode fazer tudo sozinho, mas ele reclama, dizendo que se ele morrer, ele volta à vida, mas se ela morrer, tudo acaba. Akoto reclama dele a deixar sozinha por uma semana e agora fingir estar preocupado com ela. Ela reflete consigo mesma que a habilidade do futuro dele é limitada e parece mais um instinto de sobrevivência em batalha e por isso ela irá ajudá-lo a conseguir um futuro fácil de se alcançar, onde ele derrota de uma vez por todas a mulher sem rosto. Enquanto pedala a bicicleta, o Kuro pergunta se ela contou sobre o passado dele para Saki e Akoto diz que não. Ele a agradece por isso e Akoto pergunta por que ele não escolheu um futuro onde ele ficaria com a Saki e em resposta ele diz que se ele pudesse fazer isso, ele escolheria um futuro longe de garotas com corpo de criança. Akoto se irrita com isso e percebe lentamente que o Kuro tem dificuldades para se apegar e mostrar seus próprios sentimentos e ela até o momento não sabe se ele gosta dela ou se ele está sendo apenas gentil. No entanto, ela o abraça e para de pensar nisso, decidindo que por enquanto irá se focar totalmente em resolver o caso da mulher sem rosto. Enquanto isso, o detetive Terada estava fazendo a maior merda de toda a sua vida. Ele estava em frente à mulher sem rosto, mostrando seu distintivo e perguntando por que ela estava vestida daquele jeito. Mal sabia ele que estava falando com um fantasma. Ele decide lutar contra ela, mas o seu braço atravessa completamente o corpo fantasmagórico dela e ele acaba recebendo um golpe direto no rosto. No dia seguinte, as autoridades descobrem o corpo de um policial morto com o rosto desfigurado por conta de pancadas fortes. A mídia tenta encobrir o motivo por trás da morte e quem fez isso. No entanto, não tem mesmo que ser descoberto. Afinal de contas, ele foi agredido por um fantasma e um fantasma não deixaria rastro algum. A Saki descobre que isso aconteceu e durante uma conversa com outro amigo oficial, ela se sente muito mal por não ter avisado melhor o Terada sobre o perigo de se lidar com o sobrenatural. O celular da Saki recebe uma mensagem e ela decide ajudar Akoto o máximo que pode, pois ela e o Kuro são os únicos que podem lidar com a mulher sem rosto. Durante a noite, a morte do Terada acabou sendo vinculada à mulher sem rosto e isso fez com que o fantasma da Karen Nanase se tornasse muito mais forte. Enquanto isso, Akoto estava trabalhando arduamente para acabar logo com esse fantasma. Ela estava cansada e queria muito voltar a dormir no banco confortável do hospital. Ela também queria que o Kuro estivesse ali, a fazendo companhia, quando de repente o Kuro bate na porta e entra trazendo consigo alguns doces. Ela come o chocolate de luxo e diz que vai precisar de mais do que esses pequenos chocolates para satisfazer. O Kuro diz que fez o que pôde
pôde, mas Akoto reclama dizendo que ele alugou um quarto ao lado do dela, sendo que eles poderiam apenas dormir juntos. Ele foge da conversa perguntando como estão as coisas sobre a fantasma da mulher sem rosto, e ela explica que o Terada era um poderoso lutador de judô e que ser espancado sem ao menos reagir ou se defender fez com que esse caso fosse ligado a Karen Nanase. Além disso, Akoto diz que muitos continuam comentando sobre os mísseis frontais da Karen, e o Kuro acaba admitindo que eles são realmente lindos. Akoto se irrita com isso, mas ele diz que se realmente ligasse somente para peitos, ele não teria namorado com a Saki e nem mesmo estaria namorando com ela, uma garota lisa. Akoto se assusta com a possibilidade de um dia o Kuro desejar um corpo grande e por conta disso ele acabe traindo ela, mas os seus pensamentos intrusivos são interrompidos por alguém batendo na porta. Antes que o Kuro abrisse a porta, Akoto colocou a sua perna em seu olho falso, e então a Saki entrou na porta e indo direto ao ponto, ela perguntou se o Terada foi realmente vítima da Karen Nanase, e Akoto confirma isso, dizendo que um yokai viu tudo isso acontecer. A Saki se pergunta se o Terada irá se tornar um espírito em busca de vingança ou algo do tipo, e Akoto diz que não, e deseja que isso realmente não aconteça, pois não é bom para uma alma continuar nesse mundo, o que acalma o coração perturbado da Saki. Akoto então vai direto ao ponto, dizendo que a morte do Terada só dificultou as coisas para eles, pois se ele tivesse apenas morrido em um caso normal, isso abafaria o caso da Karen Nanase e o fantasma perderia a força. Porém, a morte do Terada fez com que os rumores da Karen se tornassem mais fortes, e agora o fantasma da mulher sem rosto se tornou violento, e a qualquer movimento ela pode acabar tirando a vida de outra pessoa. Isso desespera a Saki, pois pelo que tudo indica, o fantasma da mulher sem rosto irá chamar cada vez mais a atenção das pessoas, e se ela for realmente ficar mais forte, nem mesmo a Saki sabe o que pode acontecer com a realidade em que eles vivem. A Saki então se pergunta se a realidade deles é realmente tão fácil de ser destruída, e Akoto revela que sim. No entanto, ela tem planos para acabar com o fantasma da mulher sem rosto nesta noite. A Saki diz que eles não vão conseguir, mas Akoto diz que ela não é a deusa da sabedoria à toa. Akoto pega um notebook e começa a pensar primeiro no caso do Terada, refletindo e conversando sobre o caso, pensando em alguma explicação que oculte a verdade. O Kuro diz que ela pode relatar que o Terada foi morto por alguém que carregava rancor dele. No entanto, inventar uma falsa verdade é algo muito difícil, e a Saki percebe que mesmo Akoto sendo uma garota genial, inventar uma mentira é muito mais difícil do que descobrir a verdade. A Saki reflete que a dedução é algo simples e que o que Akoto está fazendo é algo similar ao caminhar no caminho oposto da dedução. Akoto deita na cama sem conseguir encontrar uma resposta, e a Saki reflete sobre a quantidade absurda de mentiras que eles precisam inventar para que o plano deles dê certo. No entanto, o Kuro diz que por trás daquele blog deve existir alguém que inventou várias mentiras para fazer com que a Karen Nanase se tornasse famosa como uma fantasma assassina. Ele também diz que ela dividia essa tarefa em várias partes e prosseguia devagar, e que ele está disposto a morrer várias vezes para encontrar o melhor futuro possível. Depois de algumas horas refletindo, Akoto cria as melhores respostas em sua mente, mas antes de torná-las realidade, ela primeiro decide dormir e pede ao Kuro e a Saki para acordarem às 9 horas da noite. O Kuro então convida a Saki para o ajudar a fazer algo para Akoto comer, e enquanto eles caminhavam, a Saki pergunta há quanto tempo ele está namorando Akoto, e ele diz que a conheceu há 2 anos atrás, e que depois dela insistir bastante, ele acabou aceitando namorar com ela, e isso aconteceu somente 6 meses depois que ele a conheceu. A Saki acredita nele, mas o pergunta por que ele aceitou namorar uma garota que é o completo oposto do que ele gosta. Afinal de contas, a Saki sabe que ele adora garotas como a prima dele, e isso faz o Kuro demonstrar um pouco de reação. A Rika é a prima do Kuro, ela é 3 anos mais velha que ele, e apesar dela estar no hospital quando a Saki a viu, ela percebeu que nunca havia visto nenhuma garota mais bonita que a Rika. A Saki acreditava que a Rika havia morrido e que o Kuro estava livre desse sentimento de amor por essa pessoa camada. O Kuro então disse que a sua prima não pode morrer, mesmo que ela tenha tentado tirar sua vida diversas vezes. Algumas horas depois disso, Akoto acorda e ela sente um clima estranho entre o Kuro e a Saki. Ela acredita que os dois podem ter tido algumas relações carnais enquanto ela dormia, e isso começa a confundir sua mente. O Kuro se distancia um pouco da Saki indo para a entrada do estacionamento, enquanto Akoto fica com a Saki dentro de um carro. A Saki inicia uma conversa perguntando se Akoto conhece a Rika, e ela diz que sim, pois as enfermeiras daquele hospital tinham uma boca muito grande. Akoto revela que a Rika na verdade recebeu alta e está morando na mansão dela. Acontece que a Rika estava no hospital para que o corpo dela fosse avaliado. O verdadeiro desejo dela é que os médicos encontrassem uma maneira de fazer com que ela perdesse sua imortalidade. No entanto, nem mesmo os melhores médicos descobriram algo. Por isso, o melhor a se fazer foi dar alta para ela. Quando ela recebeu alta, ela pediu ao Kuro para ficar na casa dele, mas ele ficou muito envergonhado e decidiu
decidiu pedir a Koto para hospedar a Riko em sua casa. A Koto atendeu a ligação do Kuro, e ao descobrir sobre a situação, ela pediu uma cópia da chave do apartamento do Kuro em troca de fazer esse favor. Ela disse que queria visitá-lo e ajudá-lo com as tarefas domésticas, e ao contrário do sonho de ver a Rika o ajudando, a Koto ajudando parecia um completo pesadelo. Naquele mesmo dia, a Koto buscou a Rika no hospital, e após ela abrigar, o rumor de que a Rika havia falecido se espalhou pelo hospital, chegando até mesmo na Saki, que pensava que a Rika havia morrido. A Saki pergunta se a Rita não parecia uma pessoa estranha para ela, e então a Koto revela que a Rika disse na cara dela que ela não servia para o Kuro, e para piorar a situação, o Kuro disse que também pensava isso. Isso fez com que a Rika sentisse pena da Koto e tentasse apoiar o relacionamento deles. Com o passar do tempo, elas se divertiram juntas, e a Rika, junto da Koto, fizeram até mesmo uma festa surpresa para o Kuro. No entanto, há um mês atrás, a Rika disse que encontrou um lugar para trabalhar e dormir. Por isso, ela saiu repentinamente de casa, e o Kuro, ao descobrir isso, jogou a Koto na cama e quase a deixou grávida. A Saki não acredita em tudo que a Koto disse, mas agora entende melhor o que realmente houve com a Rika. A Koto pergunta o que a Saki e o Kuro fizeram enquanto ela dormia, e ela revela que eles conversaram sobre a Rika, e o Kuro ficou um pouco ressentido. A Koto então revela que a arte da mulher de aço foi feita pela Rika, pois o estilo de arte que ela faz é único. Além disso, ela também revela que o Kuro não veio até essa cidade por conta dela, e sim procurando a Rika. A Koto revela que é bastante provável que a Rika seja a real criadora do fantasma da Karen Nanase, e o Kuro também sabia disso, sendo esse o verdadeiro motivo pelo qual ele deseja acabar com a Karen Nanase. Além disso, a Rika tem os mesmos poderes que o Kuro, por isso ela pode muito bem ter morrido inúmeras vezes para atingir o futuro em que eles estão agora. E de acordo com a Koto, a Riko tem um poder igual ao do Kuro, por isso ela acredita que a Riko estava apenas tentando descobrir quais são os limites dos seus poderes, sobrepondo uma possibilidade com a outra. Do nada, um yokai em forma de gato aparece e diz que a Karen Nanase apareceu novamente. A Saki se assusta com a criatura, mas continua com o seu dever, levando o veículo em direção à mulher sem rosto. Enquanto isso, a Rika estava tirando sua própria vida em busca de um futuro perfeito. O Kuro encontra a fantasma e se prepara para lutar. Já a Koto se prepara para se tornar a maior mentirosa de todos os tempos, tendo o objetivo de mentir ao ponto de fazer com que todos na internet acreditem que ela está falando a verdade. A Rika também está pronta para morrer quantas vezes forem necessárias para encontrar um futuro promissor. E enquanto as duas se preparam para uma batalha online, o Kuro segura o fantasma da Karen Nanase com todas as suas forças. Ele é mandado para longe diversas vezes, mas o Kuro não hesita em avançar e impedir os movimentos do fantasma. Enquanto ele luta, a Koto pede a Saki que a avise se o Kuro está indo bem ou mal durante a batalha. A Saki observa a luta com atenção, enquanto a Koto se foca em publicar as informações falsas sobre a mulher sem rosto. Primeiro, ela começa com o caso da morte do Terada, dizendo que a morte dele parece ter sido forjada para criar uma lenda urbana, em que o fantasma assassino da Karen Nanase não existe. Ela espera algumas pessoas visualizarem sua publicação no site da mulher sem rosto, e logo em seguida, ela diz que alguém deve ter se aproveitado desses boatos da fantasma para cometer um assassinato e sair impune disso. Ela diz que o culpado se vestiu copiando a aparência da mulher sem rosto, atacando as pessoas. Ela diz que a barra de ferro é um pedaço de madeira pintada e que os peitos, ainda maiores que o da Karen, são só enchimentos para chamar a atenção das pessoas. O culpado assustou pessoas na rua, fez com que acidentes de trânsito acontecessem e esperou que todos acreditassem que o fantasma era real. O culpado sabia que a polícia não iria acreditar em fantasmas, mas com certeza eles colocariam alguém para investigar esses casos. O escolhido foi o inspetor Terada, que suspeitou de um culpado por trás de tudo e começou a investigar sozinho. Isso era exatamente o que o culpado queria, pois assim o inspetor se tornaria a vítima perfeita. Obviamente, alguns anônimos na internet dizem que a Karen Nanase é real. Alguns dizem que o texto da Koto é longo demais. No entanto, alguns se interessam pela sua teoria e pedem para que ela continue. Ela então continua dizendo que o Terada recebeu a ligação de uma falsa testemunha, que o disse que viu a Karen Nanase e ele saiu sozinho para investigar. No local do crime, uma armadilha foi feita com um pedaço de bloco resistente, e quando o Terada chegou no local, o criminoso fez com que um inspetor ficasse no local exato em que o bloco atingiria em cheio a toda velocidade. O local era escuro e por conta disso, o inspetor não percebeu o bloco vindo em sua direção. Sua mentira é convincente o bastante e choca até mesmo a Saki, pois essa é a única forma que um inspetor forte como Terada teria morto sem resistir. Um anônimo pergunta sobre o tráfego de carros na área, dizendo que seria perigoso para o criminoso fazer tudo isso e ser descoberto a qualquer momento, mas a Koto mente dizendo que o criminoso deve ter pesquisado o melhor horário. Os anônimos na internet perguntam por que o criminoso atingiu Terada pela frente, já que por trás sua armadilha seria muito mais eficaz. Então a Koto diz que a armadilha pode ter sido feita para pegá-lo por trás. No entanto,
entanto, o inspetor Terada pode ter ouvido algum som e se virou rapidamente por reflexo, o que o fez receber o golpe de frente. Todos perguntam mais sobre a armadilha, mas Akoto diz que não sabe exatamente qual era a intenção do assassino, mas tem certeza de que ele matou Terada com uma armadilha. Logo em seguida, eles perguntam qual seria a razão do criminoso para fingir que o Terada morreu com um único golpe no rosto. Então, Akoto diz que a polícia não acreditaria em um fantasma como a Karen Nanase e buscaria alguém forte o bastante para derrotar o Terada com um único golpe. Então, a polícia iria atrás de pessoas fortes que o inspetor Terada entrou em contato recentemente. Ela diz que o assassino é provavelmente o completo oposto do que a polícia busca, sendo provavelmente uma mulher. Continuando, ela diz que o assassino do inspetor Terada provavelmente é uma mulher que sabia da altura e peso dele. Talvez uma mulher que o amava, mas ele não amava de volta. Ou talvez uma mulher que ele amava, mas ela tinha medo dele. Com essas palavras, Akoto consegue criar um assassino perfeito para o inspetor Terada. Tudo isso sem dar o nome de alguém. E no exato momento em que ela diz isso, o Kuro recebe um golpe direto no seu rosto e morre, provavelmente querendo encontrar um futuro onde todos acreditem nas palavras da Akoto. No entanto, a Saki percebe que ela bate perfeitamente com a descrição que Akoto deu, mas Akoto diz que ela terá que aguentar isso por um tempo. Logo em seguida, várias pessoas começam a responder a Akoto, dizendo que não acreditam que uma mulher seja a assassina. E então, Akoto explica a Saki que a Rika deve estar usando o seu poder para encontrar um futuro melhor para ela. E isso é confirmado quando o Kuro vê a sua própria prima de pé, pronta para responder qualquer pergunta. E o Kuro parece dominar ainda mais a fantasma. E quando alguma pessoa faz uma pergunta muito difícil para Akoto, o Kuro simplesmente morre. E enquanto Akoto escreve uma resposta, o Kuro se levanta, escolhendo novamente a melhor linha do tempo possível, sendo esse um verdadeiro duelo de ficções. O segundo round começa, e dessa vez, Akoto afirma que o fantasma da Karen Nanase existe. No entanto, ela pergunta a todos o motivo pelo qual ela retornaria como um fantasma e atacaria as pessoas. Ela pergunta novamente qual seria o motivo para o fantasma atacar pessoas, ainda mais um inspetor como Terada, que só estava fazendo seu trabalho. Um anônimo diz que sua morte acidental já deve ter sido suficiente. No entanto, Akoto diz que a investigação policial aponta para um possível suicídio da Karen Nanase, como se ela tivesse aceitado sua morte quando viu as barras de ferro caindo. Ela diz que o fantasma da Karen não teria motivos para matar pessoas e que somente aparecer e assustar a sociedade já seria o bastante para se vingar por ter a sua imagem manchada. Além disso, o objetivo da Karen sempre foi ser famosa e retornar como um fantasma e ganhar a atenção de todos já seria o suficiente para ela. Atualmente, o fantasma da Karen Nanase está recebendo apenas uma repercussão negativa. Então, Akoto teoriza que o fantasma da Karen Nanase retornou dos mortos para mostrar ao mundo que ela não foi a culpada pela morte do seu pai. Akoto diz a todos que a Karen foi injustamente culpada pela morte do seu pai e que o verdadeiro culpado nunca foi exposto. Por isso, todos que conhecem o fantasma dela devem fazer o possível para descobrir quem foi a pessoa que incriminou a Karen injustamente. Akoto revela que o principal suspeito é o próprio pai da Karen, pois ele acreditava que sua filha poderia fazer isso com ele, sendo que não foi ela quem no fim fez isso. Ela diz que não existem provas de que a Karen tenha matado seu pai e, além disso, a Karen estava trabalhando no momento em que ele morreu. A Karen também não tinha vontade de matar o seu pai, pois ela queria que ele continuasse a viver uma vida miserável sozinho. Ela diz que o pai da Karen era uma pessoa horrível que parou de trabalhar porque queria parte dos ganhos da filha. Além disso, enquanto sua filha fazia sucesso, ele começou a sentir emoções como raiva, ódio e inveja. Ele sabia que sua filha era especial, enquanto ele era apenas um pedaço de merda. Ele então pensou em forjar sua própria morte e deixar uma nota escrita, dizendo que sua filha queria o matar. Dessa forma, ele acabaria com a sua existência miserável e destruiria a vida de sucesso da sua filha. Depois disso, a Karen acabou morrendo de forma trágica e na vida após a morte, o pai dela revelou a verdade, dizendo que se matou. A Saki, ao ler isso, pergunta se Akoto não está exagerando demais em suas mentiras. No entanto, Akoto diz que alguém teria que contar a verdade a Karen para que ela retornasse como um fantasma. Akoto diz a todos que o fantasma da Karen se encheu de ódio e queria que todos soubessem da verdade. Então ela voltou a esse mundo com o objetivo de revelar a todos a verdade. Ela diz que todos devem entender os sentimentos da Karen ao se tornar um fantasma e acreditar que ela não matou seu próprio pai, para que assim o espírito dela possa finalmente descansar em paz. Após ela falar isso, Kuro morre novamente, dessa vez sendo empalado vivo. Nesse exato momento, as pessoas da internet começam a sentir pena da Karen. A Saki não consegue acreditar que Akoto está conseguindo, enquanto Kuro está morrendo novamente com alguns golpes diretos em sua cabeça. Mas após se levantar, ele começa a controlar a batalha contra a Karen, provando que ela realmente perdeu sua força. No entanto, as pessoas da internet começam a confrontar Akoto, provando que a Rika ainda não desistiu e também está em busca do seu futuro perfeito. Mas Akoto decide ir para o Round 3, intensificando ainda mais o duelo de ficções. Akoto então cria sua terceira hipótese falsa, dizendo que a Karen é um fantasma falso criado por um ser humano vivo e que um inspetor
inspetor Terada foi morto por um humano. Ela então começa a falar novamente sobre a morte da Karen Nanase, dizendo que ainda existem algumas inconsistências em sua morte, pois existem pessoas que acreditam que ela não morreria daquela forma, pois de acordo com o rumo que sua vida estava tomando, era bastante provável que ela tiraria sua própria vida. No entanto, o fato da própria irmã dela manifestar dúvidas sobre o suicídio é algo que deve ser levado em conta. Nesse momento, um anônimo da internet diz que viu a entrevista da irmã da Karen na época, e que ela parecia estar falando a verdade sobre sua irmã não querer se matar. Então, a Koto diz que muitos familiares não aceitam a morte dos parentes, então é possível que a irmã da Karen, mesmo vendo o corpo, tenha acreditado que sua irmã estava viva, tentando ficar em paz, enquanto quem havia morrido tinha sido uma sósia dela. Todos acham difícil algo assim ter acontecido, mas como a internet é um lugar de maluco, alguns começam a acreditar nas bobeiras que a Koto está falando. A Koto diz que a irmã da Karen também teria todos os motivos para acreditar que a sua irmã não morreria tão facilmente, dado ao perfil da Karen, que era inteligente, esperta e sempre suportou bem o fardo como artista popular. No entanto, a Koto pergunta a todos que se essa for a verdadeira verdade, quem será o responsável por ter vazado as anotações do pai da Karen pela mídia? E a própria Koto diz que a única que poderia ter feito isso era a própria irmã da Karen Nanase. A Koto pergunta a todos se a irmã mais nova da Karen realmente amava sua irmã. Além disso, quando a mídia começou a massacrar a Karen, a irmã dela nunca defendeu e apenas confirmou que aquela era a letra do pai delas. Então, a Koto teoriza que a própria irmã da Karen tenha enviado anotações falsas contra sua irmã para a mídia, vingando-se um pouco de sua irmã popular. Mas o resultado da sua vingança foi além das suas expectativas, pois a irmã dela se recusou a aceitar a morte. A irmã da Karen sabia que, de certa forma, ela era a culpada, e caso a Karen quisesse se vingar do culpado, ela seria o primeiro alvo. Então, após a morte da Karen, a irmã dela passou a viver com medo constante e até mesmo alucinava com a visão de sua irmã, o que a fez desmaiar em público. A Koto diz que no fim, para evitar que sua irmã fosse esquecida por todos e também para pagar pelos seus pecados, a irmã da Karen fingiu a existência desse fantasma e espalhou falsos rumores, mas não foi a irmã da Karen quem fingiu a existência do fantasma em si, e sim alguém próximo a ela, que talvez queria fazer com que a irmã da Karen acreditasse que o fantasma da Karen Nanase não tinha raiva de sua irmã, e sim de todas as pessoas que não acreditaram nela. Ele matou o inspetor Terada, e depois pode muito bem ter abusado da irmã da Karen, acreditando que de alguma forma estava fazendo algo benéfico para ela. A Koto diz que esse homem tarado deve ser encontrado, e eles devem confirmar urgentemente se a irmã da Karen está bem. Após a Koto criar essa história falsa, a Saki pergunta se ela está bem, e a Koto diz que sim. Então a Saki a elogia, dizendo que ela está fazendo um ótimo trabalho, pois mesmo que muitos online estejam lá só para fazer piada de tudo, atualmente o site está com pessoas online até demais. Enquanto elas conversavam, o Kuro estava tentando estrangular a Karen Nanase, mas ele recebe um chute poderoso e logo em seguida tem o seu corpo partido em dois. E então a Koto diz que até agora a Karen não parece ter perdido sua força. E então a Rika entra em cena, dizendo que se aquele homem queria fazer com que a irmã da Karen não tivesse medo da vingança da sua irmã, ele teria que ter feito com que a fantasma da Karen Nanase fosse um fantasma mais pacífico. No entanto, um fantasma que carrega consigo uma barra de aço em busca de vingança é algo que faria a irmã da Karen ter medo de ser o último alvo do fantasma, sem contar que o assassinato do inspetor Terada só assustaria ainda mais a irmã da Karen. Por isso, tudo que a Koto disse não passa de mera e pura especulação. Ao mesmo tempo que ela responde, o Kuro estava dando o seu melhor tentando escolher um futuro promissor. Ele vê o seu futuro sumindo e encontra um novo futuro e tenta alcançá-lo, mas esse futuro parece ser difícil demais de se alcançar. A Koto percebe que a Rika está se matando diversas vezes para vencer essa batalha, mas a Koto não está sozinha, pois ela literalmente tem um garoto depressivo que foi largado pela sua ex do seu lado. Por isso ela não pretende desistir, pois a vontade dele de morrer é grande. A Koto diz que a Riko pode pensar que está ganhando, mas ela é a deusa da sabedoria, e desde que sua primeira história foi inventada, ela tem criado uma armadilha para acabar completamente com os planos da Rika. Ela diz que as pessoas podem duvidar de tudo que ela disse, incluindo a parte sobre o pai da Karen e a parte do inspetor Terada. No entanto, até agora, ela não viu ninguém suspeitar da parte em que ela disse que foi a irmã da Karen Nanase que pegou o texto deixado pelo seu falecido pai e o entregou para a mídia. Ela diz que a Rika pode apenas escolher futuros mais prováveis, assim como o Kuro. No entanto, a Koto está criando um futuro que nem mesmo ela poderá escolher, e assim, essa batalha finalmente chegará a um fim. A Saki se assusta com o fato da Koto ser inteligente o bastante para manipular o futuro que a Rika está escolhendo, se esquecendo completamente que o Kuro também está ajudando a Koto a escolher um futuro a cada morte que ele tem. E essa é realmente uma batalha que a Saki não pode ver, pois a cada futuro que o Kuro perde, a Koto cria um novo futuro, o dando um novo caminho por onde ele pode seguir de forma segura. Ela então inicia o quarto round, e o Kuro já se prepara para morrer. A Koto dessa vez insiste para todos que a Karen Nanase é apenas uma obra de ficção. Ela diz
que suas 3 soluções até agora são apenas a base para chegar na verdade definitiva. Ela diz que realmente existe alguém por trás do fantasma da Karen Nanase e que essa pessoa também matou o inspetor Terada. Os anônimos da internet parecem interessados e alguns estão muito desinteressados. E então Akoto revela a todos que a culpada de tudo isso é a própria Karen Nanase, dizendo que a verdadeira idol famosa ainda está viva e que aquela que morreu foi outra pessoa. Todos dizem que essa teoria já foi refutada, mas Akoto insiste em sua história, dizendo a todos que após a morte dos seus familiares, a Karen Nanase, que perdeu sua família, ficou completamente só. E enquanto ela refletia sobre o seu futuro em um banco de praça, ela viu uma garota com a mesma altura e canhões enormes como dela. A Karen então se aproveitou dessa garota para fugir de sua vida como idol, que tem muitas suspeitas de ter matado seu próprio pai. E para fazer isso, a Karen fez a garota ir para o seu quarto de hotel e encostar em todas as suas coisas. Logo em seguida, a Karen pediu para a garota fingir que era ela, dizendo que queria que ela distraísse a mídia em seu lugar. Ela combinou de se encontrar com a garota naquele canteiro de obras, e então ela rapidamente a atingiu na cabeça com um golpe muito bem aplicado, e logo em seguida a matou cruelmente, jogando as barras de aço em cima da pobre garota. E essa mentira da Akoto era para explicar como a Karen Nanase havia morrido sem tentar se defender das barras de aço que estavam prestes a atingi-la. Depois disso, a Karen fez com que a cena do crime ficasse mais convincente e roubou a identidade da garota parecida com ela. Essa teoria foi realmente insana e as pessoas da internet começaram a discutir se isso realmente poderia ter acontecido. E como todos são burros demais para pensar em algo decente, normal de coisas que acontecem na internet, o futuro a seguir acaba sendo decidido entre a morte da Rika e a morte do Kuro. Os dois se matam ao mesmo tempo, e isso faz com que 2 futuros diferentes comecem a se colidir, com as pessoas da internet discutindo loucamente sobre essa teoria. E se eu estivesse envolvido em um fórum como esse, eu apenas iria comentar coisas como a Karen Nanase é a minha namorada, e ela está bem aqui do meu lado, viva. Mas, diferente de mim, todos estão fazendo um ótimo trabalho discutindo quem essa fantasma realmente é. E muitos dizem que a fantasma não existe de verdade, enquanto outros continuam acreditando fortemente que ela existe. Isso faz com que o fantasma da mulher sem rosto comece a perder suas forças, e a Saki abre um sorriso pensando que já venceu. No entanto, a Akoto diz que ainda faltam mais 10 episódios discutindo na internet. No entanto, ela vai fazer o seu melhor para terminar isso ainda nesse episódio. Então, a Akoto faz com que o futuro que a Rika estava tentando atingir sumisse, dizendo que a própria Karen Nanase deve ter fingido a existência de um fantasma dela, louco por vingança. Tudo isso para fazer com que a morte dela se tornasse algo ainda mais real. E por fim, a Akoto diz que a verdadeira dona desse site deve ser a própria Karen Nanase e que ela deve estar lendo as mensagens deles agora mesmo. Ela diz que a dona desse site disseminou informações rapidamente e todas foram convenientes demais. Tudo isso porque o próprio dono do site tinha informações reais sobre a Karen Nanase. A Akoto mente que nem mesmo sente, parecendo que está dizendo a verdade, e a própria Saki lendo isso fica assustada e deseja nunca se tornar uma inimiga da Akoto. A Saki começa a entender que nesses sites só existem pessoas malucas que acreditam em um fantasma, então acreditar em coisas irreais é o que eles mais devem fazer. A Akoto continua dizendo que em busca de achar o próximo local onde a Karen iria aparecer, a dona do site saiu pela rua, encontrando um local perfeito para a próxima aparição da fantasma. Ela pode muito bem ter ido até o local, e o inspetor Terada a viu. Ele a achou parecida com a fantasma e resolveu investigá-la, ainda mais porque o corpo dela tinha incríveis canhões frontais. A Saki comenta que o Terada não gostava de peitos grandes, e a Akoto reclama dizendo que o Kuro adora coisas grandes e que ela não os tem, mas a Saki diz que ele não julga uma mulher pelo tamanho da região frontal. De repente, o Kuro cai em cima do carro apanhando e volta a lutar com a Karen Nanase. A Akoto continua dizendo que o Terada foi interrogar a garota naquele posto de gasolina abandonado. Ela diz que o Terada deve ter descoberto que aquela garota era a Karen Nanase e a chamou pelo seu nome. Em resposta, a garota bateu na cabeça dele. Tudo isso enquanto ele estava chocado em ver alguém que já morreu vivo nesse mundo. Após o fazer cair no chão, ela pegou uma pedra e bateu no rosto dele, fazendo com que sua morte ficasse similar à da falsa Karen Nanase, e logo em seguida se livrou de todas as provas do seu crime. Quando ela diz isso, o Kuro acerta um belo golpe no fantasma, criando um buraco gigantesco nela. E a Akoto diz que se o dono do site nem mesmo tem a coragem de provar que não é a Karen Nanase, isso só prova que tudo que ela disse é real. Ao mesmo tempo, a Rika tenta atingir novamente um futuro perfeito, mas todos acreditam nessa mentira e começam a falar mal da dona do site, dizendo que ela os manipulou e que ela deve mostrar o seu rosto para provar que não é a Karen Nanase. Ao mesmo tempo, o Kuro também morreu só para garantir um futuro melhor. E assim eles finalmente conseguem manipular a mente de todos, fazendo com que a galera da internet deixe de acreditar que um fantasma da Karen Nanase realmente exista. A Rika, sem ter mais opções, termina o seu dia muito irritada, abandonando sua lâmina de lado, pois ela sabe que mesmo que ela tente escolher outro futuro, ela já perdeu a batalha e não pode mudar o passado. A Akoto então abre uma votação no site, perguntando quem
acredita que o fantasma da Karen Nanase ainda é real, e enquanto todos votam, o Kuro tenta dar o golpe final na criatura. O fantasma recebe o golpe diretamente em seu rosto e acaba desaparecendo, finalmente, de uma vez por todas. A maioria das pessoas dizem que acreditam que o fantasma da Karen Nanase realmente não existe, e a Rika realmente aceita sua derrota. A Saki finalmente descansa, sabendo que o fantasma não iria voltar a fazer mais vítimas, e de repente, a Koto, que está no notebook do Kuro, recebe um e-mail da Rika. Ela não lê a mensagem e apenas revela algo triste para a Saki, dizendo que a Rika não iria desistir de criar mais seres usando a imaginação das pessoas. Ela diz que, de acordo com a história que a Rika criar, ela poderá ser capaz de dar vida até mesmo a um deus. E depois desse dia cansativo, a Koto dá uma banana para o Kuro, dizendo para ele comer, pois ele deve estar cansado. Ele diz que é a Koto quem deve estar cansado depois de criar tantos futuros para ele se agarrar, mas ela diz que a Saki irá vê-lo um pouco mais como um humano se ele comer a banana. Então o Kuro faz isso. No entanto, quando ele a come, a Koto pede para que ele a sirva com a sua banana essa noite, pois o que ela quer mesmo está debaixo da calça do Kuro. Ele fica com vergonha e pede para que ela não conte mais piadas como essa. Depois que esse problema é resolvido, os yokais aparecem para comemorar ao lado da Koto, mas ela está cansada demais e por isso eles vão embora. Dentro do carro, o Kuro pede desculpas por ser fraco demais e não ter conseguido evitar a morte do Terada, mas ela diz que não havia o que ele pudesse fazer. Alguns dias depois, o site da Karen Nanase foi deletado. No entanto, algumas pessoas ainda discutem o caso da Karen Nanase. A investigação da polícia também teve que continuar por conta dos falsos relatórios da Koto, o que forçou a polícia a acreditar na possibilidade da verdadeira Karen Nanase ainda estar viva, mesmo isso sendo apenas uma possível verdade. Em uma certa noite, o Kuro convida a Saki para conversar e revela para ela que, diferente dele que aceitou sua vida com seus poderes e tem fé de que no futuro irá morrer de velhice, a Rika deseja a todo custo encontrar uma forma de perder seus poderes e voltar a ser uma humana normal. E a única maneira que ela encontrou de fazer isso é criando um monstro da imaginação, com a capacidade de fazer com que ela se torne uma humana normal. Mas a própria Koto diz que não irá permitir que ela faça isso, e o Kuro concorda com ela, dizendo que irá ajudar. Eles chegam à conclusão de que o que ela está tentando fazer vai contra a ordem natural das coisas, e a Koto diz que o seu dever de vida é mediar o que é certo e o que é errado. Por isso, ela não pode permitir que a Rika saia criando deuses, demônios e outras coisas do tipo. Antes do fim, o Kuro e a Saki conversam e chegam à conclusão de que seria impossível os dois voltarem a ter qualquer tipo de relacionamento, pois a Saki ainda tem medo do Kuro, e ele já aceitou que deveria ter contado a verdade para ela. Como sempre, o homem nunca está certo. E agora o maior medo do Kuro é o de que a Rika tente acabar com a vida da Koto, pois ela é a única pessoa capaz de impedir os seus planos. Depois disso, a Saki retorna para casa, ainda tendo medo do sobrenatural, e no dia seguinte, a Koto acorda depois de dormir por alguns dias. Ela fica triste ao pensar que deu tanto tempo para o Kuro e a Saki ficarem juntos, e enquanto ela tomava banho, o Kuro chegou em seu apartamento, e ela saiu correndo de toalha para o abraçar e perguntar o que ele fez enquanto ela estava dormindo. Ele revela que conversou bastante com a Saki e, irritada, a Koto decide engolir a banana dele e mostrar que ela deve ser muito melhor que a Saki engolindo bananas. Depois disso, eles saem do hotel, mas a Koto decide não pegar um táxi e andar um pouco com o Kuro, e durante o passeio eles conversam sobre algumas histórias antigas de pouca importância, que na verdade eu não entendi. Após a longa conversa, o Kuro elogia a Koto de verdade, dizendo que ele a acha linda, dessa vez sem zombar do seu corpo liso. Ela fica envergonhada, mas dessa vez banca Tsundere e evita se jogar no colo dele. Depois disso, eles andam de mãos dadas, e a Koto pergunta se ele gostaria de ter a sua banana devorada essa noite. Em resposta, ele fica apenas em silêncio. A chuva começa a cair e o anime termina, com a Koto prometendo ajudar o Kuro a resolver qualquer problema que a Riko criar. Ela também promete encontrar a Riko antes que ela crie outro problema, para que assim ele, o Kuro, possa conversar com a sua prima e fazê-la mudar de ideia. Assim, esse anime finalmente termina, pelo menos a primeira temporada dele. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seu amigo, e comenta aí se você entendeu algo lá sobre a parte da mulher sem rosto. Rapaz, aquilo ali foi difícil de explicar, hein? Me esforcei, mas você não deve ter entendido nada. Qualquer coisa, é só assistir o vídeo 3 vezes, que aí eu tenho certeza que vai dar pra pegar.